Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, aqui em Lagoa da Confusão, diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé nesse dia 1º de fevereiro de 2024, hoje neste sábado, pedindo a Deus que guie, ilumine, por fortaleça todos nós. O evangelho que a igreja nos traz é de Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com eles. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se levantavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, fortalecidos na fé, nós aqui nos deparamos com esse evangelho. O Evangelho de Marcos, a gente lembra, é o primeiro evangelho a ser escrito, é uma coleção de 5 livrinhos, feito para quem estava se preparando para receber o batismo. Então é o primeiro livrinho de catequese, podemos assim dizer, para que as pessoas que fossem se preparar para o batismo pudessem dar uma resposta à grande pergunta: quem é Jesus? Por isso todo o termo em torno de Marcos é isso: quem é Jesus? Viu? E ao mesmo tempo que o Evangelho tenta dar uma resposta a esta pergunta, nós temos também no Evangelho Jesus procurando alguém que faça uma profissão de fé. Por isso é nesse contexto que, mostrando quem é Jesus, que nós temos Jesus nessa parte. Ao cair da tarde, finalzinho do dia, viu? Jesus faz uma proposta: vamos para outra margem, vamos para outro ambiente, vamos atravessar o mar. A outra margem é o território pagão. Então, diante disso, todos entram no barco e aí começa a viagem. Na viagem há uma grande ventania, há uma tempestade, há uma chuva, começa a entrar água dentro do barco, a tal momento em que os discípulos, no desespero, vão e acordam Jesus. É muito interessante que Jesus está do lado de trás dormindo, e não se incomoda com a agitação. Nosso querido José de Alencar, escritor e romancista brasileiro, que nasceu em 1829 e morreu em 1877, dizia: não tenho medo da morte, tenho medo da desonra. Agora, Mahatma Gandhi, líder político indiano, que nasceu em 1869 e morreu em 1948, dizia: quem venceu o medo da morte, venceu todos os outros medos. Então, o que nós temos? Nós temos um grupo obedecendo uma ordem de Jesus: vamos para outra margem, vamos dar um passo a mais, mas com medo diante dos ventos contrários. Os ventos contrários são sempre as dificuldades que nós vamos enfrentando no decorrer da vida para atender aquilo que Jesus nos pede. É sempre a dificuldade, aquilo que está contra a realização daquilo que Jesus nos pede. Então Jesus nos pede para ir para outra margem e a gente vai, mas há uma resistência, há um vento contrário. Sempre temos essas dificuldades na nossa vida. São os momentos em que há sempre uma luta para que a gente possa cumprir aquilo que Jesus faz. É a luta da vida, é a luta da sobrevivência, é a luta para fazer a vontade de Deus. Então, diante do desespero da ameaça, os discípulos vão até Jesus: Mestre, estamos perecendo, tu não te importas? Tu não te importas? Talvez essa é a frase do desespero. É a frase da angústia de quem está se sentindo abandonado. É a frase da angústia de quem acha que não tem ninguém. Estamos perecendo e tu não se importa com a gente. Nós estamos padecendo e tu não se importa com a gente.
É esse sentimento que muitas vezes a gente tem no decorrer da vida quando as coisas estão muito difíceis, quando há uma perca muito grande, quando as coisas não dão certo, quando a gente se sente abandonado, quando a gente se sente ameaçado, quando a gente se sente diante de resistência na qual a gente não consegue fazer aquilo que Deus pede, ou a gente não consegue ser melhor, ou a gente não consegue acertar, ou a gente não consegue fazer aquilo que é correto, viu? Então, diante disso, qual é a atitude de Jesus? A atitude de Jesus é levantar e dizer ao vento e ao mar: cala-te, silêncio. E se faz uma calmaria. Isso gera muito medo nos discípulos. E vem a grande questão, viu? Jesus disse: mas por que vocês têm tanto medo? Viu? Por que vocês estão assim? Até porque Jesus está dentro do barco. Se eles afundar, Jesus também afunda. Se eles morrerem, Jesus também morre. Viu? Se acontecer alguma coisa com eles, acontece também com Jesus. Jesus não iria colocar os seus discípulos em perigo de modo nenhum. Mas como o evangelista está querendo dizer e nos dizer quem é Jesus, então Jesus também é esse que tem poder sobre a natureza. Jesus é o humano, mas o seu lado divino também determina que ele é capaz de fazer o mar e o vento fazer em silêncio, e se aquietar. E aí os discípulos, apavorados, com medo, mesmo diante daquilo que Jesus diz: por que tens tanto medo? Nós vivemos num mundo do medo, nós somos da cultura do medo. A gente tem medo constantemente, tanto que a gente monta as nossas casas como verdadeiros presídios. A gente faz com que as nossas casas se tornem verdadeiros presídios, com câmeras, com cerca elétricas, com alarmes, com serpentinas e tantas outras coisas, porque vivemos num mundo do medo. A gente sempre está com medo de que algo possa acontecer. A gente sempre está enfrentando ventos contrários. A gente sempre está com dificuldade de fazer aquilo que Deus pede. E nesse mundo do medo, a gente vai perdendo a nossa liberdade. Porque a gente prefere ficar presos, trancados, do que ter a liberdade, porque o mundo é hostil, o mundo é violento, o mundo é perigoso. Há muitas pessoas más nesse mundo e a gente tem que se proteger. Por isso que a palavra de Jesus nos traga a paz, o silêncio, a calmaria necessária que todos nós precisamos e buscamos, viu? Todos nós desejamos. E que Deus abençoe a todos nós. Um abraço, até mais.